malta, bem-vindos de volta aqui ao canal e mais um vídeo de opinião. Hoje vou falar-vos de duas obras que eu li durante o mês de fevereiro e foram duas obras fantásticas, duas obras que eu amei ler. A primeira é O Frágil, da Jodi Picoult, ou em inglês Handle with Care. Eu li na versão portuguesa e foi uma leitura fantástica que me prendeu do princípio ao fim. Esta foi a obra escolhida para fevereiro, para o projeto da Sandra e da Dora, o Ler Jodi Picoult. Eu já tinha a obra cá em casa por ler, então decidi pegar nela e em boa hora o fiz. Esta obra conta-nos a história de uma família e toda a história gira em torno de uma menina chamada Willow, que é uma menina de 6 anos, que nasceu com osteogênese imperfeita, OI. A osteogênese imperfeita basicamente é também conhecida por a doença dos ossos de vidro. Então, temos aqui a Charlotte e o Sean, que são um casal, que tem uma menina, a Amelia, que já é pré-adolescente, que é filha da Charlotte na realidade, mas é criada como sendo filha biológica também pelo Sean, e eles decidem ter um filho juntos. Depois de muitas tentativas, em que Charlotte já estava um bocadinho a entrar em parafuso porque não estava a conseguir engravidar, juntamente com a ajuda da sua obstetra, que é também a sua melhor amiga, ela lá consegue finalmente a gravidez tão desejada. E estava tudo a correr bem, ou relativamente bem, até que, já numa fase avançada da gravidez, a Charlotte fica a saber, através de uma ecografia, que a sua bebê está muito doente e que tem ossos fraturados. Ainda no útero, eles conseguem detectar que a bebê tem ossos fraturados. Depois de mais exames, lá ficam a saber que ela sofre desta doença, da osteogênese imperfeita. Ora, Charlotte fica super preocupada, muito desgostosa, mas acaba por nunca interromper a gravidez vai até ao fim e a bebê nasce de cesariana. Quando nasce é logo um drama porque, à mínima coisa, quem sofre desta doença fratura ossos com a maior das facilidades. Portanto, durante o parto, a própria bebê, a Willow, fraturou vários ossos e já tinha outros a cicatrizar que tinham sido fraturados no útero. Passam-se 6 anos, a menina vai se desenvolvendo de uma forma muito diferente de uma criança saudável. Ela aos 6 anos aparentava ter metade dessa idade porque era muito baixinha. Fraturou literalmente dezenas de ossos ao longo destes 6 anos. E isso levou a muitas dificuldades nesta família. A mãe, a Charlotte, teve de deixar de trabalhar, ela era pasteleira, teve de deixar o seu trabalho para se dedicar a 100% à filha mais nova. A filha mais velha também começou a ter problemas porque sentia que girava tudo em torno da doença e das emergências médicas da Willow, porque a criança estava constantemente no hospital. O Sean era polícia, ele tinha que fazer muito mais horas e chegava sempre a casa muito mais tarde e automaticamente passava menos tempo com a família porque eles precisavam do dinheiro, ele precisava fazer horas extra para ganhar mais, para conseguir dar vazão a todas as despesas que aquela família tinha, que eram muitas. Eles estavam com muitas despesas, muitas dívidas, numa situação financeira muito precária, devido à doença da Willow. A certa altura, eles pensaram, não, já não tiramos férias há imenso tempo, porque não conseguiam, por todos os motivos, não é? Todas as dificuldades logísticas com a Willow, vamos fazer uma viagem até à Disney. A Charlotte preparou tudo até ao mais ínfimo pormenor, foi ver os hospitais perto do hotel, quais as condições do hotel para uma menina em cadeira de rodas, etc. E lá foram eles de viagem. E a história começa realmente a partir daqui. A viagem corre muito mal, porque logo no início, ainda as férias estavam a começar, a Willow escorrega e cai e vai parar ao hospital com fraturas muito graves. Dentro daquilo que ela já tinha tido, foi muito grave. Qual foi o problema maior? Eles não estavam perto de casa, foram para o hospital, que não é um hospital deles, um hospital onde ninguém os conhece, e eles esqueceram-se, a Charlotte esqueceu-se de pôr na mala uma carta do médico que acompanhava a criança, a explicar a doença da criança. Então, quando chegou ao hospital e os médicos foram fazer um raio-x à criança, viram que ela tinha dezenas de ossos fraturados, alguns há muitos anos, outras fraturas mais recentes.
e se levantou sirenes, alarmes por todo lado no hospital, porque havia o risco de esta criança estar a ser sujeita, ou havia a suspeita de que a criança estivesse a ser sujeita a maus tratos, daí as suas fraturas. O casal disse que não eram maus tratos, juraram a pé juntos que a menina tinha osteogênese imperfeita e que daí todas as suas lesões, todas as suas fraturas, mas eles não tinham como comprovar. Então foram detidos, eles não conseguiram contactar o médico a tempo, porque era fim de semana, foram os dois detidos para interrogatório. Enfim, a situação lá se resolveu, lá foram libertos quando ficou esclarecido e quando o hospital teve comprovativo de que efetivamente a menina tinha essa doença. Eles lá regressaram para casa, mas o Sean ficou muito revoltado. Enquanto polícia, o saber que tinha sido detido e ser chacoteado, ser gozado pelos seus colegas quando regressou ao trabalho, para ele foi extremamente humilhante. Não bastava o sofrimento que passavam com a criança, ainda ser humilhado, embora fosse piada dos colegas, não é? Mas ser humilhado no trabalho, para ele foi muito difícil e ele decidiu contratar um advogado para tentar pôr ou a polícia ou o hospital em tribunal. E à boa maneira de Jodi Picoult, das obras que são habituais na Jodi, são muito comuns, entramos numa história que mete advogados e mete um processo em tribunal. Sean é-lhe dito que ele não tem grande margem para sucesso num processo contra o hospital ou contra quem o deteve, porque a partir do momento em que ele conseguiu comprovativo de que efetivamente a criança tinha aquela doença, ele foi logo libertado. Portanto, a prisão foi uma medida preventiva face ao diagnóstico das lesões, das fraturas dos ossos da Willow. No entanto, o advogado disse-lhes, a ele e à esposa, à Charlotte, e se vocês tivessem sabido mais cedo que a criança tinha esta doença, podiam ter abortado, podiam ter interrompido a gravidez. Quem foi a vossa obstetra? A obstetra não disse atempadamente que a criança tinha esta doença? E é aqui que começa um ciclo muito complicado para esta família, porque Charlotte chega mesmo a pôr a própria obstetra, a sua melhor amiga, para além de ser obstetra, em tribunal, por negligência no diagnóstico pré-natal. Ora, passam-se vários meses a preparar o julgamento e nós temos uma advogada, a advogada de Charlotte, que também não é, apesar de ser a sua advogada de defesa, não é favorável a toda aquela situação por motivos pessoais da própria. Temos o Sean, que não concorda de todo que Charlotte ponha a obstetra em tribunal, porque ama a filha e jamais teria decidido interromper a gravidez devido à doença da criança. Temos a filha mais velha, a Amelia, que tem muitos problemas pessoais também porque não se sente amada. E temos uma Charlotte que está completamente destroçada. Eu cheguei a um ponto, eu pensei, não sei o que é que a autora vai fazer a esta família, porque esta família está um caco completo. Aquela família estava completamente despedaçada, estava toda a gente contra Charlotte, ela estava completamente sozinha, com imensos problemas, dava dó. No entanto, a Charlotte avança sempre com o processo em tribunal, apesar de perder a melhor amiga, apesar de ficar sem amigos, com o marido contra. A filha mais velha tinha como sua melhor e única amiga a filha da obstetra, portanto há aqui relações de amizade, relações familiares que se destroem completamente por causa deste processo em tribunal, por negligência. O foco da Charlotte é sempre, a minha filha vai ser sempre dependente, ela vai precisar sempre de alguém, quando eu cá não estiver, como é que vai ser? Nós não temos dinheiro e nós precisamos de dinheiro para assegurar o futuro desta criança. A Willow é uma menina extremamente amorosa, extremamente querida, que dá vontade de apertar, que ninguém podia fazer isso, claro, devido à doença, mas dava vontade de apertar e de encher de beijinhos, porque ela era mesmo extremamente amorosa. Uma criança que tinha em inteligência aquilo que lhe faltava em capacidade física. O corpo não respondia bem e ela estava sempre extremamente limitada a uma cadeira de rodas, mas o seu cérebro, a sua capacidade intelectual era magnífica e ela era uma criança amorosa, mas também muito interessante de se conhecer.
Cada capítulo vai-nos demonstrando o ponto de vista de cada uma das personagens, da Charlotte, da sua obstetra, do Sean, da Amelia e da própria advogada. Eu não vos vou contar, obviamente, qual é o desenlace, mas posso-vos garantir que eu fiquei presa a esta história, capítulo após capítulo. Eu queria sempre saber mais o que é que ia acontecer. O final deixou-me destroçada. Eu pensei, não acredito que isto aconteceu. Voltei atrás para ter a certeza que estava a compreender bem, e estava a compreender bem. Mas fez tudo sentido. Para mim, nesta obra, tudo fez sentido, as peças encaixaram-se todas e acabei muito satisfeita com esta leitura. Portanto, obrigada à Sandra e à Dora por estarem a promover este projeto de ler Jodi Picoult e por terem escolhido esta obra para ler, e em boa hora que eu peguei nela. E claro, recomendo-a 5 estrelas. Assim que acabei a leitura, fui ao Goodreads e marquei lá as 5 estrelas, nem pensei 2 vezes. Depois, outra obra que eu li agora em fevereiro foi o Alves e Companhia, do Eça de Queiroz. Pois é uma obra pequenina. Eu já há algum tempo que andava com muita vontade de voltar a Eça de Queiroz. Quero muito reler os Maias, mas antes de o fazer, quero ler mais obras do Eça. E li esta pequenina, comecei por uma obra mais curta, que foi também maravilhosa, deliciosa de ler. Conta a história do Godofredo Alves. É o nosso protagonista. Ele tem uma empresa que é um negócio de sucesso, que é o Alves e Companhia, em que ele tem como sócio o Machado, um homem mais jovem, que é assim muito engatatão, gosta de andar, a namoriscar as jovens. Ele tem muito boa relação com ele e a vida corre-lhe bem. O Alves é casado e adora a sua esposa. E certo dia ele lembra-se que faz aniversário de casamento, então ele decide fazer uma surpresa à esposa e chega à casa mais cedo, encomenda ao jantar, compra-lhe um presente para mimar a esposa querida, mas apanha uma surpresa. Ele, quando chega à casa, encontra lá o Machado. Ora, em tempos idos, não é? Uma senhora casada, sozinha em casa, com um homem solteiro, sem mais ninguém, só as empregadas, sem a presença do marido. É estranho e ele questionou-os porque não fazia sentido o Machado ter saído mais cedo do trabalho para ir ter a casa da mulher dele, sem lhe dizer. Nenhum dos dois conseguiu realmente encontrar uma justificação plausível para o que se estava a passar. Godofredo entra em paranoia, ele fica super desgostoso. E naqueles tempos o que é que se fazia? Entregava-se a esposa ao pai da esposa, não é? Ela voltava para a casa do marido e foi isso que ele fez. Chamou o sogro, explicou-lhe a situação, disse que aquela situação, ele, por uma questão de honra, ele não conseguiria manter aquele casamento assim, mas tinha um bom nome a preservar e não queria que as pessoas soubessem o que estava a passar, então que ele teria que levar a filha para casa e que se governassem os dois. Ridículo da situação, e há aqui muitas situações caricatas que eu me fartei de rir. Godofredo era tão boa pessoa, ele era de tão bom coração, que ele acabou a pagar uma mensalidade ao sogro para ele ficar com a esposa. Porque o sogro era de famílias humildes, ele não tinha grandes meios, financeiramente ele não tinha grandes posses, então ele acaba por pagar ao sogro, para o sogro viver uma vidinha bastante confortável, muito mais confortável do que antes, quando ele estava junto com a mulher, para ele ficar a tomar conta e a olhar pela mulher, pela sua filha, não é? Pela mulher do Alves. Bem, o Alves também acaba por se aconselhar com outros homens. O que é que eu faço? Eu vou fazer um duelo, vou entrar num duelo e lutar contra o Machado para salvaguardar a honra, um de nós vai sair vitorioso, etc, etc. Cenas muito caricatas, muito engraçadas. Eu adorei ler esta obra. É uma obra muito curta que se lê num ápice. Foi engraçadíssimo. É obviamente uma sátira e uma crítica à sociedade, ao país de brandos costumes, como nós costumamos falar de Portugal. Tem como temática, obviamente, a infidelidade e a forma como um homem consegue ou sente que pode responder perante a sociedade, perante a vergonha que ele sentiu nos dias que correm, século XXI. A reação seria muito diferente, ou o casal resolveria o problema entre si, eventualmente perdoando ou fazendo terapia de casal, ou se separaria, pediria o divórcio, não é? Não seria
a reação não seria um duelo físico com o homem com quem a mulher o traiu, não seria devolver a esposa ao seu pai, enfim, e depois tudo que acontece a posterior só nos diz que o Godofredo era um homem de coração mesmo muito generoso, que amava muito a sua esposa, e foi uma leitura muito engraçada e que me deixou com um sorriso nos lábios do princípio ao fim, e que eu recomendo a toda a gente que quer ler mais literatura portuguesa e os clássicos da literatura portuguesa. Se não vos apetece uma obra extensa como os Maias, pelo menos o Alves e Companhia está recomendadíssima. Acho que lhe dei 4 estrelas, se não estou em erro. E foram estas 2 das minhas leituras do mês de fevereiro, leituras fantásticas que eu recomendo a toda a gente. Como é habitual, eu, depois das minhas recomendações, peço-vos sempre que deixem no campo de comentários se já leram alguma destas obras e o que é que acharam, se concordam comigo na minha apreciação, na minha experiência de leitura. Por hoje eu fico-me por aqui, voltarei em breve com certeza com mais um vídeo. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Fiquem bem!